Mãezinha do céu, eu não sei rezar. Branco é teu véu, mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha do céu, mãe do puro amor, Jesus é teu filho, eu também o sou. Azul é teu manto, branco é teu véu. Mãezinha, eu quero. Mãezinha, eu quero. Meus queridos e amados irmãos, esse deve ser nosso desejo, não é? Nosso anseio para a nossa vida. Um dia, quando estivermos nas moradas celestes, encontrarmos Maria, estarmos junto a ela, contemplando ao nosso Deus. E para isso, Deus, de maneira tão carinhosa, não é? Com o cuidado que Ele tem para conosco, nos dá a própria mãe de Jesus, como também nossa mãe, aquela que tem um carinho todo especial por nós e cuida como filhos, não é? Como cuida do próprio Jesus, ela também cuida de cada um de nós. E quando ela diz aos serventes naquela festa de casamento, fazei o que ele vos disser, ela também diz a cada um de nós, olha, façam o que Jesus mandar. Façam o que Jesus ensinar. E este é o grande ensinamento que nós devemos tirar, não é? Das pouquíssimas coisas que Maria disse, essa talvez seja a mais preciosa, não é? Fazer o que Jesus mandar. Meus queridos, hoje nessa solenidade, a Nossa Senhora da Conceição Aparecida, nós podemos aproveitar para permear algumas coisas da leitura. Nós não vamos conseguir abraçar tudo, não é? Mas alguns pontos eu quero refletir com vocês. A primeira leitura de hoje nos traz um trecho do livro de Esther, e eu não vou me adentrar propriamente na leitura, mas nessa ação de Esther. Esther é uma mulher bonita, bela, não é? Eu diria até que fascinante, porque ao se vestir com vestes de rainha e se colocar ao passo que o rei pudesse a ver, o rei se encanta, e nos diz o salmista, não é? Que o rei se encante com a vossa beleza. E ao ver Esther, o rei se encantou, ao ponto de dizer a ela, peça o que quiser, não é? Me peça o que quiser e eu te darei. Olha, o ponto que eu quero refletir com vocês é a questão da beleza, da formosura, que todos nós de alguma forma temos, não é? Olha, uns têm mais, uns têm exagerado, não é? São bonitos, belos, outros menos, mas existe também uma beleza interior, não é, que todos nós devemos ter. Mas veja aqui, o que é que nós fazemos com essa nossa beleza, não é? Com essa nossa formosura, eu diria assim, com o que nós temos de belo na nossa vida. É algo que nós podemos refletir, porque hoje nós temos tantas pessoas vaidosas, não é? Não somente mulheres, mas homens. Hoje em dia, o que nós temos de homens vaidosos, que cuidam do corpo, da aparência, não é? E de tudo. E olha aqui, o cuidado aqui, eu não digo que seja uma coisa ruim, mas qual que é o propósito, não é? Da nossa
beleza, daquilo que é belo em nós. Como é que nós usamos isso? Esther usou da sua beleza não em favor dela, mas em favor do seu povo, Olha que generosidade, não é? Ela poderia muito bem, agora que eu sou rainha, que eu estou aqui protegida, guardada pelo amor do rei e pelo olhar do rei, não é? Sendo até venerada pela minha beleza, tudo bem comigo. Olha, que ótimo, não é? Tenho riqueza, beleza, o amor de um rei e o seu cuidado. Mas Esther tem uma preocupação muito além do seu próprio ego, não é? Que é com o outro. Por isso, desde o início da igreja, os primeiros padres viram na Esther uma prefiguração da própria Maria. Maria tem um cuidado para com o outro, não é? Tudo em Maria não é para ela, mas é para Cristo, é para que as pessoas tenham um encontro com Cristo. As aparições marianas não é para enaltecer Maria, mas é para revelar Jesus Cristo. Tudo em Maria revela e mostra Jesus Cristo. Olha, meus queridos, o Evangelho de hoje nos traz esse texto tão conhecido, não é? Das bodas de Caná. E é interessante a gente perceber que essa narrativa que só tem no Evangelho de São João é um ensinamento que no Antigo Testamento muitos dos profetas já usaram essa figura da noiva, do noivo, do casamento como uma ação de união entre Deus, que é o esposo, e o seu povo, que é a esposa, que é a noiva, não é? Isso sempre foi usado, e São João também usa dessa narrativa para nos dar um ensinamento da comunhão que nós devemos ter com Deus. Essa ação de fidelidade, de amor entre o esposo e a esposa, entre Deus e o seu povo, entre Deus e a sua igreja. Maria está presente, nos conta São João. Jesus e seus discípulos também foram convidados. Sabe que no início da igreja, eles não tinham essa visão de Maria, não é, como intercessora, como Nossa Senhora, como nós a temos hoje, não é? Isso foi crescendo paulatinamente, de acordo com os séculos e com a piedade do povo. Mas sempre se teve a ideia, desde o início, que Maria era essa que vinha como participante, não é? Dessa ação salvadora de Cristo. Ela não é a salvadora, ela não é a redentora, mas ela tem um papel fundamental nessa ação, não é? Pois foi por meio dela, a escolhida, que veio ao mundo, que nasceu aquele que de fato viria nos salvar e que é realmente o nosso mediador, Jesus Cristo, não é? Mas Maria tem um papel primordial em toda essa ação, não é? Então, os primeiros padres da igreja, os primeiros que pensaram essa ação redentora de Jesus Cristo, logo a viram como a segunda Eva, a nova Eva, não é? Porque se pela primeira Eva, que também era virgem, e conversou com o anjo, não é? Na figura da serpente, ela desobedeceu e entrou o pecado no mundo. Pela nova Eva, que também era virgem, que conversou com o anjo, entrou no mundo a salvação, que é Jesus Cristo. Então ela é uma figura importantíssima na ação redentora e salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Maria também é símbolo dessa nova igreja que nasce em Jesus Cristo. Maria é o sinal da nova igreja. Maria é a mãe da igreja, porque ela sempre esteve presente. E quando a igreja nasce de fato, imbuída pelo Espírito Santo, não é? Lá em Pentecostes, Maria estava presente no cenáculo. Maria estava presente. Veja,
Maria está presente nesse casamento e ela conhece as realidades, né? Veja como isso serve para a nossa história, para a nossa igreja, para a humanidade. Maria é aquela que conhece as dificuldades de todo mundo. Como ela conheceu e percebeu as dificuldades pelo qual os noivos passariam nesta festa de casamento, caso viesse a faltar o vinho, não é? Antes que acabasse, ela já tomou à frente da situação para interceder por aquele que pode dar vinho novo, não é? Você sabe que o vinho estava acabando, e o vinho aqui é bom a gente entender como, teologicamente, é a alegria do povo, é a alegria do homem, não é? Vinho aqui não pode ser entendido apenas como uma bebida etílica que traz, não é, embriaguez, não. Vinho aqui é vida nova, é a alegria verdadeira do homem que estava vindo a faltar. Nessa festa de casamento, que é o casamento entre a união, a comunhão entre Deus e seu povo, entre Deus e cada um de nós. O vinho está vindo a faltar, ou seja, a vida, o sentido, a alegria está vindo a faltar. E sabe, meus irmãos, em tantos momentos da nossa vida, em situações da história, nós percebemos que a alegria e o sentido, por muitas vezes, parece que vem a faltar, não é? E Nossa Senhora é aquela que percebe as situações, quando esta alegria, essas situações começam a envolver a pessoa e a humanidade. Veja nas aparições que nós temos de Nossa Senhora em todo o mundo e em todos os tempos, não é? Todos os tempos dentro do cristianismo, não é? O contexto é sempre uma dificuldade do povo, uma dificuldade de doutrina, uma dificuldade moral, uma dificuldade social. Todos os contextos nas aparições de Nossa Senhora têm esses problemas, eu diria assim. E Maria, nas suas aparições queridas por Deus, ela traz esperança, um renovo, uma mensagem de Deus para aquelas situações serem sanadas, não é? Em todas as aparições, depois vocês procuram lá, Medigó tem todo um contexto daquela época, Fátima tem todo um contexto, não é, daquela época, Lourdes tem todo um contexto naquelas aparições, e a própria aparição de Nossa Senhora Aparecida tem o seu próprio contexto e as dificuldades pelo qual aquele povo estava vivendo, não é? Aqueles pescadores. Nossa Senhora é um carinho de Deus nos momentos mais difíceis, não é? Nossa Senhora percebe que o vinho está acabando e ela chega até Jesus, porque ela sabe que Jesus é aquele que pode oferecer vida nova, não é? Vinho novo, alegria, felicidade verdadeira. E ela diz a Jesus: olha, o vinho está acabando. Jesus parece, usando essa expressão, no original hebraico vai dizer: o que há entre mim e ti, não é? Não é grosseria de Jesus, mas é uma expressão que eles usavam na época, não é? E Jesus vai complementar dizendo: olha, minha hora ainda não chegou. Sabe que Jesus, não é que Maria agora está mandando em Deus, não é? Mas veja que é o pedido daquela mãe. Jesus antecipa, talvez poderíamos dizer isso, não é? Aquele primeiro sinal dos seus prodígios e da sua graça, para nos mostrar que Maria tem esse poder de intercessão, não é? Esse poder de levar ao coração do seu filho os pedidos e os clamores da nossa própria história, E agora vem os sinais que eu gosto muito, não é? O São João vai dizer que haviam ali 6 talhas.
6 talhas de pedras, com capacidade mais ou menos para 100 litros d'água cada um. 6 é um número interessante porque na numerologia teológica judaica, 6 é um número de imperfeição, não é? Ou seja, 7 é o número da perfeição. Deus criou o mundo e no 7º dia descansou. 6 ainda falta algo, não é? Não está completo. A completude está no 7. Existe ali 6 talhas. Ou seja, ainda falta algo para acontecer esse renovo na vida desse povo, não é? E olha, aquelas talhas que eram usadas seguindo o costume judaico para a purificação dos judeus ao adentrarem as suas casas, não é? Antes de adentrarem as suas casas, eles se lavavam para tirar toda a impureza que eles pudessem ter adquirido, não é, em terras estranhas ao qual estivessem andado. Mas aquelas talhas estavam vazias, ou seja, já não havia purificação, ninguém já se purificava mais. As talhas estavam vazias. Aquilo que eles estavam vivendo já não fazia sentido. Qualquer festa que nós vamos participar, se nós não estamos purificados pela graça e pelo amor de Deus, já não tem propósito, não é? Então, Maria fala aos serventes, ela nem espera a resposta de Jesus que vai fazer ou não, não é? Ela diz, olha, fazei o que ele vos disser. Sabe, eu não sei se vocês lembram, mas domingo passado eu falava da fé, que a fé acontece na nossa vida de maneira plena em 3 etapas ou 3 níveis, não é? Que é crer, confiar e se abandonar. Vocês lembram disso? Sim ou não? Muitos não, né? Vocês estão com a cabeça precisando do ômega 3, né? Para melhorar essa memória de vocês. Mas eu disse isso semana passada. Confiança, esse segundo nível da fé. Maria tinha plena confiança que Jesus poderia fazer um milagre, que Jesus poderia oferecer àquele povo algo que era substancial, essencial para a sua vida. Este vinho novo, não é? Essa vida nova. Maria confiou e se abandonou na vontade de Deus a ponto de dizer, olha, façam o que ele vos mandar. Faça o que ele vos mandar. Não o que eu estou dizendo, não o que eu posso oferecer, mas façam o que Jesus mandar. E ele diz, não é? Aos serventes, enchei as talhas. E aqueles serventes obedeceram, não é? E encheram as talhas de água até a borda, nos diz a leitura. Sabe, olha só os sinais. Não se narra que houve ali, ou em que momento houve a transformação da água em vinho, não é? Não se fala que os serventes viram essa transformação. Parece que por enquanto era água. E enquanto era água ainda, Jesus disse aos serventes, olha, tirai a água e levai ao mestre-sala. Eles tiraram e levaram, ainda era água. E aqueles serventes não duvidaram, não é? Eles poderiam em algum momento falar, nossa, para que eu vou levar? Eles querem vinho e eu vou levar água? Eles não duvidaram. Eles querem vinho, estão sedentos por vinho e eu vou levar água? Que sentido faz isso, não é? Eles não duvidaram. Sabe, meus queridos, esses serventes somos nós. Jesus nem disse, olha, ele não pediu para os apóstolos, para os seus discípulos pegarem essa água. Ele pediu para os serventes, aqueles que se colocam a servir. É cada um de nós, não é? Se nós nos colocamos a servir o reino, se nós nos colocamos a estar na presença de Deus, se nós nos colocamos como os discípulos amados, nós devemos e somos serventes de Jesus Cristo. Estamos a seu serviço. E não cabe a nós duvidar, não é?
Porque a dúvida é um sinal da incredulidade. A dúvida é um sinal de que nos falta fé. Porque na dúvida é um sinal que nós não confiamos em Deus. Não é? Aqueles serventes confiaram também. Eles levaram água, mas confiando que ali já era vinho. Não é? Confiaram, tiveram fé. Na nossa vida tem que acontecer a mesma coisa, não é? Temos que confiar que Deus tem o melhor para cada um de nós. Que Jesus Cristo quer o nosso melhor. E que Ele tem algo novo, vida nova para nos oferecer. Ao ponto de quando nós vermos apenas água, temos que acreditar, confiar e abandonar nesse ensejo que já é vinho. Que já é vinho. Como na Eucaristia, não é? Olha, quando pão e vinho, a hóstia e o vinho são oferecidos, e quando consagrados, não é, pela ação do Espírito Santo, se transubstanciam no corpo, alma, sangue e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, precisa de uma ação da nossa fé e de uma confiança e abandono, para que possamos acreditar firmemente que aquilo que meus olhos veem, que ainda tem aparência de pão e aparência de vinho, já foi transubstanciados em corpo, alma, sangue e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma ação da nossa fé. Para nós que somos serventes de Deus, nós temos que acreditar e confiar nessa ação. Olha, agora já não é pão, agora já não é vinho, mas é Jesus Cristo. A aparência é de pão, a aparência é de vinho, mas é Jesus Cristo. Quando aquele mestre-sala recebe aquela porção da água já transformada em vinho, ele toma, não é? Daquele vinho novo e fica estupefato, eu diria, talvez seria a palavra, não é? E ele diz, chama o noivo e diz, olha, em todas as festas por aí, o povo dá o vinho novo, não é? O vinho melhor no início, e a hora que o povo já está meio entornado pela canjibrina, e ele enfia um sangue de boi neles, um cantina da serra, né? Mas de início é vinho melhor. Depois, né? É como nesses últimos dias está muito em alta aquele problema das falsificações de bebidas, não é? Das cervejas. O povo compra uma Heineken, uma Antártica original, não é? Tá com rótulo bonitinha lá, carinha, né? Mas de repente talvez esteja tomando Itaipava ou Cristal, né? A garrafa é de outra coisa. Então, é como acontecia nas festas, né? Mas olha, nesta festa, nesta comunhão, é algo diferente, não é? Tudo que a gente experimentou antes, parece que é um vinho velho, um vinho ruim. Quando nós estamos na comunhão com Deus e experimentamos Jesus Cristo, aí sim é o melhor, o vinho novo, o vinho melhor, que foi guardado, não é? Para cada um de nós, até agora. Existe um vinho novo, um vinho melhor que nós precisamos buscar e que nós precisamos tomar para que nós entremos na vida eterna. Um vinho novo de eternidade, um vinho novo de amor, um vinho novo de esperança. É nos oferecido, é de graça. E Maria nos diz, olha, fazei o que ele vos disser e vocês também terão vinho novo de eternidade, vida nova, alegria. Meus queridos, vamos pensar sobre isso, não é? Hoje, nesta festa da nossa Mãe Aparecida, da Virgem Maria, cabe a nós olharmos essa figura tão importante na nossa piedade, na nossa devoção, na história da salvação,
e reconhecer nela este grande exemplo, não é? Daquela que entregou sua vida a Deus, naquela que no seu sim, ela deixou-se seduzir por Deus. Se aquela primeira Eva foi seduzida pela serpente e assim enganada, foi desobediente e comeu do fruto proibido, essa nova Eva, que é Maria, deixou-se abrir a Deus, ao convite de Deus, e foi obediente, ao ponto daquele fruto do seu ventre ser oferecido não somente a ela, mas a toda a humanidade. Olha que graça, que bênção é a ação de Deus no mundo, não é? E na nossa história. Meus queridos, peçamos sempre a intercessão de Nossa Senhora, porque ela é um grande cuidado de Deus para todos nós. E ela nos acolhe como mãe, não é? Ela sendo a mãe de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, ela poderia muito bem ser vaidosa e dizer: olha, eu não quero ser mãe dessas criaturas que muitas vezes renegaram o meu filho. Mas ela nos acolhe, não é? Por mais pequeninos que sejamos, por mais temosos que sejamos, por mais desobediente que sejamos, Maria nos toma pela mão com cuidado de mãe, para nos levar até Jesus Cristo. Ó minha alma, retorna a tua paz, como criança, bem tranquila, no regaço acolhedor de tua mãe. Minha mãe é a Virgem Maria, ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender, me ensinar, me acalmar, me educar, me formar, me amar. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.